Bom, meu nome é André Cosalguiar, eu sou do quarto semestre de ADS. Esse vídeo é específico para a matéria de POO e o meu tema é SWT, é uma interface gráfica no Java. Bom, o que é uma interface gráfica no Java? Uma interface gráfica é um conceito da forma da interação entre o usuário do computador e um programa por meio de uma tela, ou uma representação gráfica, visual, o que for. Pode ser imagem também. Geralmente é entendido como a tela de um programa. As interfaces são muito usadas para oferecer flexibilidade e produtividade no sistema que você está desenvolvendo, no caso. A preocupação com o uso da interface e com os padrões de projeto deve ocorrer na fase de design do projeto. Bom, conhecendo o SWT. O SWT, mais conhecido como Standard Widget Toolkit, é uma camada de componentes sobre os componentes do padrão do sistema operacional, entende? Um botão SWT, na verdade, é um botão do seu sistema operacional. Então, se você aplicar um tema que mude a cor ou a forma do seu botão, se você aplicar um tema que mude a cor ou a forma do seu botão, o botão SWT vai se modificar conforme o seu novo tema. A aplicação SWT sempre tem a aparência do sistema operacional que elas executam, porque elas utilizam diretamente esses componentes para gerar a visualização da tela. Bom, essa abordagem diferente do Switch faz com que as aplicações possam se relacionar melhor com o ambiente onde elas estão executando, tornando-as mais naturais para os usuários e até mais leves, já que as ações exigem muito processamento, como, por exemplo, desenhar componentes visuais na tela. São feitos diretamente pelas primitivas do SO e não pela máquina virtual do Java. Bom, vou mostrar para vocês entrando na página do eclipse.org. Vocês vão primeiro fazer o download da biblioteca SWT da página e vocês podem procurar por releases. Basta selecionar o seu sistema operacional lá e fazer o download do arquivo para o seu sistema. Bom, segue o vídeo. Bom, é o seguinte, pessoal, para prosseguir, a gente vai pesquisar aqui no Google mesmo, Windows Builder, e vocês vão entrar no primeiro link, que é do eclipse.org, e aqui vocês vão ter essas opções. Você vai pegar a que você preferir, essas são as mais novas, né? Vocês vão clicar com o botão direito e copiar o endereço do link, certo? Agora vocês vão no seu Eclipse, depois vocês vão em Help, Install New Software, clicam, vocês vão em ADD, e aqui vocês vão dar Ctrl V e embaixo também, e vocês vão apertar OK. Bom, pronto, como vocês podem ver, ele está aqui. Se vocês apertarem na setinha aqui, vai aparecer, era aparecer no caso, né? Todas as listas do a mais, né? É que como eu já instalei, aí ele está dizendo aqui que já está tudo instalado, como vocês podem ver. Bom, no caso de vocês, vão apertar em Next. No meu caso, como eu já instalei, não tem como. Vou cancelar aqui. E vocês vão continuar e até concluir a instalação a mais, né? Dessa livraria no Eclipse de vocês. Certo? Bom, vamos dar os primeiros passos, né? Os primeiros exemplos. Eu vou fazer um exemplo simples para vocês de SWT. Agora a gente vai para um ambiente pronto para iniciar. E agora observem o primeiro exemplo de uma aplicação SWT. Bom, isso aqui é um voiceover do código que eu fiz. Eu implementei sem o áudio, agora eu estou passando por cima explicando exatamente o que eu fiz, tá? Primeiramente ali eu fui no New, depois Authors, e agora eu vou procurar o SWT, que é o que a gente já instalou na parte anterior. Eu mostro ali o Java Project, vocês digitam Next, ali vocês vão colocar o nome, de sua preferência. Eu coloquei ali SJ Project, dei Finish, e ali eu fui mostrar as livrarias, né, que eu importei. Como vocês podem ver, todas estão ali.
tudo que a gente precisa. Agora eu vou criar a classe, né? Ali eu assinalei o public static void. Vocês vão colocar o nome da classe, de preferência de vocês. Eu coloquei o nome principal, tudo bem. Principal SWT, beleza. Ali eu ia começar o código. Bom, ali eu coloquei o private stack, o int seleções, que é igual a 0. Certo? Aí depois eu voltei para o public stack void. Eu vou começar com o display. Apelidei o display. Igual a display. E aí depois a gente dá o get default. Bom, o que seria o display nesse caso, né? O display é um objeto que faz a ponte entre o sistema de envio dos eventos do sistema operacional, entende? Para os objetos da sua aplicação em Java. É exatamente isso, o básico. O display também é onde se encontram informações sobre o ambiente onde a aplicação está executando, certo? O método estático getDefault, ele não é obrigado a usar no meu caso, assim. Como é uma tela só, já não é muito necessário. Se eu fosse ter demais telas, aí sim seria viável deixar só display, certo? Mas no caso, como é uma tela só, é uma maneira de ser de um projeto bem feito, né? Você deixar como getDefault e não acontecer problemas futuros, você criar, para você não ter problemas para criação de objetos do tipo, certo? Depois do display eu vou iniciar o shell. Aí ali eu apelidei o shell. Igual a new. Aí eu estou instanciando o shell. E colocando o display dentro. Eu já o corrijo ali. E esse SWT.close e os outros que eu estou colocando agora significa o seguinte: o SWT close significa para adicionar o botão de fechar a janela, certo? O SW título é para adicionar a barra de título à janela. Agora o SW mínimo é para adicionar o botão de minimizar a janela e o máximo é para maximizar a janela. Aí por último eu coloquei o SWT resize, que significa para o usuário que ele possa redirecionar a janela se necessário, da forma que ele quiser, certo? Assim eu formei a nossa tela principal. Bom, ali eu importei o layout, vocês vão importando ou vocês podem importar tudo depois. Tá tudo lá em cima já, como vocês podem ver. Ali eu coloquei o set texto, que vai ser, no caso, o nome da janela, né?
vocês colocam entre parênteses para no caso de ser texto. Bom, ali eu já comecei com o button, apelidei e instanciei. E bom, o button, qual a função nesse caso, né? Eu coloquei ali o shell.swt.push para puxar, né? E o botão ele foi instanciado para passar uma referência para o componente que contém dentro dele, que no caso nosso é o objeto shell, que é a janela na qual o botão vai ser mostrado. Nós vemos a implementação do evento que responde ao clique do nosso botão. Os objetos responsáveis por responder esses eventos de clique e seleção de SWT são os objetos do tipo org.eclipse. Deixa eu ver se eu lembro. SWT events select listener. Eles que definem esses dois métodos, que é o widget select e o widget default select. No nosso exemplo, como nós poderíamos apenas responder ao clique do botão utilizando a classe utilitária do select adapter, que contém uma implementação vazia para ambos os métodos da interface select listener. Então, basta apenas implementar o método que nos interessa, que no caso é o widget select. A implementação do nosso método é extremamente simples. Ele simplesmente aciona o contador para saber quantos cliques já foram feitos no botão. Bom, para terminar o exemplo, temos a definição do tamanho da janela principal. E finalmente essa abertura com o método Open, que mostra a janela na tela com todos os seus componentes. Mas ainda faltando algumas coisas para acabar, chegamos à parte mais estranha do exemplo, que são as últimas linhas do código. Bom, ali eu coloquei o enquanto shell is disposed. Depois eu coloquei o if display.regionspec e depois o display.sleep e por fim o display.dispose. Essa última parte vai controlar a execução do loop de tratamento dos eventos da aplicação. Veja que o enquanto
onde a posição é a janela principal, nosso objeto shell acabou de ser aberto. Está em modo dispose, que é quando o usuário clicar no botão de fechar a janela. Então, quando a janela não for fechada, ele vai executar o código dentro dele, que é o loop da execução de eventos do SWT. Quando a janela for fechada, ele sai do enquanto e libera o código de display. Bom, espero que você tenha entendido. É muito importante que os objetos do SWT devem ser sempre liberados com uma chamada de dispose. No caso, se o objeto tem vários objetos filhos, basta ele fazer o dispose, que no pai ele automaticamente faz o mesmo em todos os seus filhos. Por isso que assim que nós liberamos as janelas, temos que chamar os dispose. Dispose no display, que é para liberar os recursos que ele havia alocado. Bom, eu mostrei ali a tela, né? Mostrei ali a tela de exemplo. Comecei a clicar para testar. E ali, como vocês podem ver, vai mostrando a quantidade de cliques. É simples. Bom, minha conclusão para isso aqui é que o SWT é uma incrível biblioteca de componentes visuais para aplicações desktops que garante a melhor aparência, no caso, né, dos outros componentes visuais do sistema. Então, a diferença dele do Swing é que, mesmo parecendo igual, ela não consegue ter o mesmo feeling dos componentes padrões do sistema, né? Você viu, no caso aqui, o exemplo que eu dei, é um exemplo simples, mas que já vai dar umas grandes diferenças e características principais da SWT. Como eu disse no começo, o uso do style bytes, que seria bytes de estilo, se você for traduzir, né? E os componentes sendo instanciados, passando como referência o seu componente pai, né? Bom, eu agradeço pela atenção de quem assistiu até aqui. E bom, o vídeo é esse. Agradeço muito e até a próxima.